O nome da minha mãe, Zileia. Nome diferente, mas para mim passou a ser um nome muito comum. Todo dia meu pai dizia assim: Zileia, Zileia. Bom mesmo seria se o Dia das Mães fosse um dia comum, por ser comemorado, como todos os dias, por todos. A primeira viagem de Jesus foi no colo da sua mãe para o Egito. 30 anos depois, Jesus faz uma viagem agora para Cananéia, onde hoje é o Líbano. Na época, era Fenícia. Os moradores da Cananéia eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, como por exemplo Esculápio. Eles achavam que Jesus era só um profeta, um médium do povo judeu. Quando Jesus caminhava por aquele lugar, uma mãe cananeia, que era politeísta, como todo aquele povo, se enfia no meio da multidão, gritando, berrando, suplicando para que Jesus curasse a sua filha. Ela dizia assim: Jesus, filho de Davi, cura minha filha. Ela está atormentada por um demônio. A filha estava num grave processo de obsessão. Quando viram o escândalo daquela mulher, os discípulos de Jesus, pedindo para que ele a curasse, para que pudessem ficar livres daquela mulher, suplicaram a cura. Mas, por incrível que pareça, Jesus não deu a menor importância àquela mulher, àquela mãe. A mulher insistiu com humildade e Jesus disse assim: eu fui enviado somente para as ovelhas da casa de Israel, que se transviaram. Mas a mãe não desiste. E ainda suplicava, ela implorava: Senhor, cura minha filha. Mas Jesus responde: não fica bem tomar o pão dos filhos e jogar aos cãezinhos. Nessa hora, a mulher, ainda com muita humildade, disse assim: Senhor, mas os cãezinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Quando Jesus ouve isso, ele responde: ó mulher, grande é a tua fé, seja como queres. E quando aquela mãe chega em casa, a filha estava curada. Vamos entender isso? Desde o início, Jesus quis mostrar a grandeza do amor de uma mãe pelo seu filho, para todo mundo que estava ali presente. Por isso, Jesus testou aquela mãe. Testou a mãe primeiro pela sua religiosidade, dizendo que tinha vindo somente para os filhos de Israel, ou seja, aos que acreditavam no Deus único. Mas a mãe não se importou. Ela manteve a sua humildade. Depois, Jesus tocou no egoísmo dela, falando que devemos cuidar apenas daqueles que são os nossos mais queridos, os que estão à nossa mesa. Usou inclusive a palavra filhos. Olha o que ele fala: não fica bem tomar o pão dos filhos e jogar aos cãezinhos. Jesus testou inclusive o orgulho e a vaidade daquela mãe, dizendo que ele não poderia tirar a comida da mesa e dar aos cãezinhos, ou seja, que não podia cuidar de pessoas desconhecidas ou seres menores. Mas a mãe manteve o tempo inteiro a sua serenidade. Ela não caiu na provocação. Jesus, então, mostra aos discípulos e à multidão, através daquela mãe, o amor verdadeiro. O amor que não se melindra. O amor que não perde a paciência. O amor que não pensa em si. Quantas vezes dizemos que amamos alguém, mas quando somos obrigados a passar por esses testes, jogamos tudo para o alto, porque perdemos a tolerância, a serenidade, a paciência, sem pensar no que as consequências das nossas ações podem causar nas pessoas que amamos. Jesus testou aquela mãe ao limite, e ela suportou cada prova, cada provocação, cada teste, no ego, no orgulho, infringido a ela por Jesus, sem ter nenhum momento pensado em revidar, mantendo o pensamento humilde, pensando acima de tudo na sua filha. O amor da mãe coloca seus filhos acima do amor próprio. Por isso, o amor de mãe é o próprio amor. Mas acredito que Jesus só quis mostrar isso à multidão. Aquela mãe, desde o início dos seus gritos,
dizia: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Repara bem, de mim. Ou seja, a dor da filha era a dor daquela mãe. Jesus já tinha visto isso desde o início. Uma outra vez, uma outra mãe faz um pedido a Jesus. Ela era viúva de Zebedeu. E levando seus 2 filhos, Tiago e João, essa mãe pede a Jesus que ele declarasse que no reino que ele estava anunciando, um filho iria se sentar à sua direita, à direita do trono, e o outro filho iria sentar à esquerda desse trono. Jesus então perguntou aos 2 filhos, ele não perguntou à mãe, ele perguntou aos 2 filhos, preste atenção nesse detalhe, se os filhos estavam dispostos a beber o cálice que Jesus ia beber. Ou seja, se eles estavam dispostos a renunciar a todo erro, a suportar tudo em nome de um bem maior. Nossa mãe ama tanto a gente que quer decidir por nós. Por isso Jesus fez a pergunta aos filhos e não à mãe. Os 2 responderam que sim, eles estavam dispostos a beber do cálice que Jesus beberia. Ou seja, a não se importar com nenhuma tribulação, com as ofensas que iriam acontecer, as agressões, o ódio, as fofocas. Eles iam trabalhar na transformação do mundo. Jesus, conhecendo o que ia dentro do coração de João e Tiago, respondeu assim: eu sei que vocês estão prontos para beberem do meu cálice, mas um lugar de destaque no reino dos céus pertence àqueles que foram preparados pelo meu Pai. Jesus diz que, mesmo que as mães desejem muito e levem seus filhos para que conheçam os ensinamentos do nosso Mestre, as mães não devem ficar preocupadas com o futuro das nossas almas. Esse futuro vai depender do nosso merecimento. Por isso, as mães, tendo feito tudo, estando tranquilas de consciência, certamente pelos seus exemplos, nós teremos um bom caminho. Caminhar pelo bom caminho depende dos filhos e não da mãe. Cada um será recompensado conforme a sua obra, disse Jesus. Assim, as mães devem ter a consciência tranquila quanto ao futuro dos seus filhos, sem pré-ocupação, ou seja, sem ocupar-se antes, com dúvidas ou incertezas, o coração. Mas fazer o que elas sempre fazem, ocuparem-se com amor e carinho no ensino da espiritualidade e das verdades espirituais. Aos filhos que perderam suas mães, eu quero lembrar que nada se perde, tudo se transforma. Como disse o homem da ciência, Lavoisier. A mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, desencarnou quando Chico tinha só 5 anos de idade e se transformou na melhor proteção e companhia de Chico Xavier, estando com ele o tempo todo, enquanto Chico estava encarnado. A mãe de André Luiz, desencarnada, se transformou na maior companhia e proteção dele, quando ele estava também desencarnado no umbral. Chico conseguia ver sua mãe pela elevação do seu espírito. André Luiz não conseguia enxergar sua mãe pela elevação do seu espírito e pela elevação do espírito dela, ou seja, o nosso sentimento de amor pelo outro, como aquela mãe que pede a cura para sua filha, o nosso desejo que o outro conheça os ensinamentos do Mestre Jesus, apresentando esses ensinamentos, como aquela mãe que leva seus filhos a Jesus, é o que faz que tenhamos ou não a presença de nossas mães perto da gente, e não a proximidade delas na matéria. Qual é o seu sentimento hoje? O que o seu pensamento hoje está refletindo com relação à ausência ou não da sua mãe? Eu acho que a Bíblia fala muito pouco de Maria. Maria, mãe de Jesus. Uma mãe tão grandiosa, que passou por tantas dificuldades, desde que ficou grávida, causando inclusive desconfiança no seu marido José. Mais tarde, terminou por educar seu filho sozinha. Uma mãe tão perfeita e tão pouca informação temos sobre ela.
Mas esse pensamento não é uma verdade. Podemos ver muito sobre Maria, cada detalhe da vida dela. Podemos ver a grandeza de Maria, vendo toda a espetacular obra do seu filho. A realeza, a pureza da alma daquela mãe pode ser lida, vista e relida em cada página escrita pelo seu filho na vida das pessoas. Quer dar um presente hoje, um presente enorme para sua mãe? Segue o exemplo daquele filho. Obrigado, minha mãe, que também tem nome Maria, Maria Zileia. Maria é nome comum de uma mulher incomum. Maria Zileia é uma mulher incomum que eu agradeço. Obrigado por ter passado por todas as provas e me curado, mãe. Pelo amor que tem por mim. Obrigado por ter me levado a conhecer o Mestre Jesus. Obrigado pela presença de sempre. Por ter sempre seu pensamento juntinho do meu. Que eu seja digno de fazer a sua história ser lembrada como grande. Porque essa história sempre foi grande. Te amo, mãe.